Sabe aquele dia em que a gente simplesmente não tá bem? Não tá na nossa melhor versão? Pois é. O estresse, ele não mexe só com o que a gente sente por dentro, não. Ele muda e muda mesmo o jeito como a gente interage com o mundo. Pode entender, porque isso acontece. Pensa só, é como se todo mundo tivesse duas versões dentro de si. De um lado, aquela versão calma, racional, paciente, e do outro, a versão estressada, irritável, impulsiva, com o pavio curto que aparece quando a coisa aperta. E a grande diferença entre uma e outra? Bom, ela está numa habilidade mental que a gente usa todo dia, e na maioria das vezes, sem nem se dar conta. E que habilidade é essa? É o que a gente chama de autorregulação. É esse processo quase invisível que ajuda a gente a gerenciar as emoções e a continuar sendo a nossa melhor versão, mesmo quando tudo parece dar errado. Traduzindo isso para a vida real, a autorregulação é basicamente o que impede a gente de surtar. É tipo um freio de mão mental, sabe? Aquele que segura a gente antes de gritar com alguém no trânsito ou de mandar aquele e-mail cheio de raiva que a gente vai se arrepender depois. Em vez de simplesmente explodir, ela dá pra gente o poder de parar, respirar e escolher uma resposta mais civilizada. Olha só um exemplo prático de como isso funciona. Imagina que um amigo está super atrasado para o café. A primeira reação? Irritação, né? Mas aí a autorregulação entra em campo. A gente começa a pensar, poxa, talvez tenha acontecido alguma coisa, ou ele sempre me espera quando eu me atraso. E quando a gente racionaliza assim, a raiva vai diminuindo. A gente transforma o que seria uma reação explosiva numa resposta bem mais tranquila. Só que essa habilidade tão importante tem um grande inimigo, um verdadeiro vilão na nossa história, que trabalha ativamente para enfraquecer tudo isso. E o nome dele? Estresse. Então, o que será que tem o poder de dar um curto-circuito nesse sistema todo, de desligar nosso autocontrole? A resposta é uma só: o estresse negativo. Aquele estresse crônico, sabe? É ele o grande sabotador da nossa capacidade de autorregulação. A melhor forma de pensar na autorregulação é como se ela fosse um músculo. E o estresse? Bom, o estresse cansa esse músculo até não poder mais. E o que acontece quando um músculo está exausto? Ele falha. É por isso que depois de um dia super estressante, a chance de explodir com alguém por uma coisinha de nada é gigante. A nossa capacidade de controle simplesmente se esgota. Ok, mas como essa falha mental aparece na prática, no dia a dia? As consequências são bem claras e, olha, às vezes até surpreendentes. Tem uma pesquisa bem interessante sobre isso, feita com estudantes em época de prova. É um período de estresse máximo, né? E o resultado mostrou um padrão claríssimo. Sob estresse, os hábitos saudáveis deles foram por água abaixo. Fumaram mais, comeram muito pior, se exercitaram bem menos e, o mais importante de tudo, eles mesmos relataram que tinham menos controle sobre as próprias emoções. Ou seja, o estresse nos transforma em versões piores e menos saudáveis de nós mesmos. Isso tudo leva a gente a uma pergunta. Se os efeitos são tão óbvios, por que é tão difícil simplesmente manter o controle? A resposta é que, na verdade, a gente está lutando contra um inimigo meio invisível. O problema aqui é duplo. Primeiro, é um ciclo vicioso. Quanto mais a nossa autorregulação falha, mais difícil fica recuperar o controle. E segundo, e essa é a parte mais traiçoeira, muitas vezes a gente nem percebe que o estresse é o culpado. A gente bota a culpa na situação, na outra pessoa, mas não enxerga que a raiz do nosso comportamento é aquele estresse que está ali escondido. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. O que ela quer dizer é que os efeitos de uma situação estressante podem ficar com a gente por muito tempo, mesmo depois que o problema já passou. Então, quando a gente perde a paciência com um amigo por uma bobagem, talvez não seja sobre aquela bobagem, mas sim sobre uma irritação que sobrou de um estresse de horas atrás, um estresse que a gente até já esqueceu. Mas olha, isso não quer dizer que a gente está de mãos atadas, não. Longe disso. O primeiro passo é justamente reconhecer o papel que o estresse tem nisso tudo. A questão então passa a ser: como é que a gente pode construir defesas contra ele? Então fica aqui uma reflexão final. Da próxima vez que aquela irritação ou aquela impaciência aparecer do nada, talvez valha a pena parar um segundo e se perguntar: será que eu estou reagindo a essa situação de agora? Ou será que eu estou reagindo ao estresse que eu estou carregando comigo? Reconhecer esse inimigo oculto, essa é a grande chave para começar a vencê-lo.